A qualidade da atenção plena, por Ajahn Brahmavanso. Neste ensaio, quero explorar a atenção plena em maior profundidade. A atenção plena é uma das faculdades espirituais, Indriya, que condiciona o sucesso na meditação. Se a atenção plena não for totalmente compreendida e totalmente praticada, pode-se perder muito tempo na meditação. Agora vou explicar a qualidade da atenção plena, configurando o porteiro no interior. Eu gosto de usar para a atenção plena o símile de uma pessoa que está guardando uma porta ou guardando um portão. O símile de um guardião para descrever a atenção plena foi usado pelo Buda. Está no Anguttara Nikaya, livro dos 7, erro 63. Pois a atenção plena não é apenas estar ciente, estar acordado ou estar plenamente consciente do que está ocorrendo ao seu redor. Há também o aspecto da atenção plena que orienta a consciência para áreas específicas, lembra as instruções e dá início a uma reação. Por exemplo, suponha que você fosse uma pessoa rica com um porteiro guardando sua mansão. Uma noite, antes de ir a um templo budista para praticar meditação, você diz ao porteiro para estar atento a ladrões. Quando você volta para casa, a sua benevolência de repente desaparece, quando você descobre que a sua casa foi roubada. Eu não disse que você deveria estar atento, grita com o porteiro. Mas eu estava atento, defende-se o porteiro. Eu prestei atenção aos ladrões quando eles entraram. Eu estava claramente atento quando saíram com a TV digital, o aparelho de som de última geração. Com atenção total, observei eles entrando várias vezes, e a minha mente não vagueou ao observá-los sair com todos os móveis e as joias de valor inestimável. Você ficaria satisfeito com esse tipo de explicação do porteiro para a atenção plena? Um porteiro sábio sabe que a atenção plena é mais do que a pura atenção, a atenção nua. Um porteiro sábio tem que lembrar as instruções e executá-las com diligência. Se ele vê um ladrão tentando invadir a casa, ele deve então parar o ladrão ou chamar a polícia. Da mesma forma, um meditador sábio deve fazer mais do que apenas dar pura atenção a tudo o que entra e sai da mente. O meditador sábio deve lembrar as instruções e executá-las com diligência. Por exemplo, o Buda instruiu o esforço correto como o sexto elemento do nobre caminho óctuplo. Quando meditadores sábios praticam a atenção plena, observam um estado prejudicial tentando invadir, eles tentam parar essa contaminação. E se o estado prejudicial conseguir penetrar, eles tentam expulsá-lo. Os estados prejudiciais, tais como o desejo sexual ou a raiva, são como ladrões, vigaristas, que irão lhe roubar a paz, sabedoria e felicidade. Então, há esses dois aspectos da atenção plena: o aspecto da atenção plena na mente e o aspecto da atenção plena de lembrar as instruções. Nos suttas, a mesma palavra em Pali, sati, é usada tanto para a atenção plena como para a memória. Uma pessoa que tem uma boa atenção também é uma pessoa que tem uma boa memória, porque essas duas coisas caminham juntas. Se prestarmos atenção ao que estamos fazendo, se estamos plenamente conscientes do que estamos fazendo, essa atenção cria uma marca na nossa mente. Torna-se fácil de lembrar. Por exemplo,
Suponha que você está em perigo. Suponha que você quase teve um grave acidente de carro. Devido a esse perigo, a sua atenção plena se torna extremamente intensa e afiada. E devido a essa nitidez da atenção plena em um acidente em potencial, você irá lembrá-lo muito facilmente, muito claramente. Na verdade, quando você voltasse para casa para dormir naquela noite, você não seria capaz de esquecer aquilo. A memória poderia manter-se muito viva na sua mente. Isso mostra a ligação entre a atenção e a memória. Quanto mais prestarmos atenção ao que estivermos fazendo, melhor iremos nos lembrar. Mais uma vez, essas duas coisas andam juntas, a atenção e a memória. Se temos porteiros que desenvolveram atenção plena, eles vão prestar atenção nas instruções que receberem. Se prestarem a máxima atenção às instruções que são dadas, eles sempre serão capazes de lembrá-las e realizá-las com afinco. É assim que devemos praticar a atenção plena. Devemos sempre dar-nos instruções claras, com total atenção, para que possamos lembrar o que devemos fazer. O trabalho do professor é também dar instruções claras para ajudar a guiar a mente. É por isso que ensino em estágios muito claros: estágio 1, estágio 2, estágio 3, etc. Quando desenvolvemos o treinamento na meditação de forma metódica, quando cada etapa é muito clara, então torna-se possível dar aos nossos porteiros instruções claras. Instruindo o porteiro. No início da meditação, quando começamos o estágio 1, devemos nos lembrar que há um porteiro dentro, que pode estar ciente do que está acontecendo e que pode escolher onde colocar a atenção. Dizer ao porteiro algo como: agora é a hora de dar atenção ao momento presente. Agora é a hora de dar atenção ao momento presente. Agora é a hora de dar atenção ao momento presente. Diga isso ao porteiro 3 vezes. Sabemos que se tivermos que repetir alguma coisa, será muito mais provável que nos lembremos. Talvez, quando estávamos na escola, se não sabíamos como escrever uma palavra, tivemos que escrevê-la umas centenas de vezes. Depois disso, nunca mais nos esquecemos. É porque quando repetimos alguma coisa, é preciso mais esforço. É mais difícil de fazer. É necessário forçar a mente um pouco mais, e a sua atenção tem que se tornar mais intensa. O que é fácil de fazer não requer muita atenção plena. Então, façamos com que seja um pouco mais difícil repetindo as instruções, tais como: vou dar atenção ao presente momento. Vou dar atenção ao presente momento. Vou dar atenção ao presente momento. Mais uma vez, diga isso 3 vezes para você mesmo. Agora, como o porteiro, como qualquer outro funcionário ou trabalhador, não temos que continuar dando a mesma instrução a cada segundo ou 2. Nesta forma de desenvolver a atenção plena, apenas damos a instrução para o porteiro 3 vezes no início, e em seguida deixamos o porteiro realizar a tarefa. Confiamos que o porteiro saberá o que fazer. Instrua o seu porteiro da mesma forma como você instruiria um motorista de táxi. Você acabou de lhe dizer claramente onde quer ir. Então você senta, relaxa e desfruta a viagem.
Você confia que o motorista sabe o que vai fazer. Mas imagine o que aconteceria se você dissesse ao motorista a cada poucos segundos: vá mais devagar, vá mais rápido, vire à esquerda aqui, coloque a terceira marcha, olhe no espelho retrovisor, mantenha a esquerda. Antes de ter completado algumas centenas de metros, o motorista do táxi iria se rebelar com raiva e jogá-lo para fora do táxi. Portanto, não é de se admirar quando alguns meditadores continuam instruindo aos seus porteiros a cada poucos segundos que a mente deles se rebela e se recusa a cooperar. Então, deixe a mente seguir com a tarefa de permanecer no presente momento. Não fique interferindo com ela. Dê para a mente instruções claras e em seguida deixe estar e observe. Se estabelecermos a atenção plena dessa forma, com instruções claras, iremos descobrir que a nossa mente é igual à mente de todo mundo. Isto é, uma vez que tenha sido dadas instruções claras, ela tenderá a fazer o que lhe foi dito. Obviamente, de tempos em tempos, irá cometer erros. Por vezes, não irá de imediato direto para o presente momento, ou, às vezes, irá para o presente momento e depois vagueará novamente. No entanto, a instrução que tenha sido dada significa que, assim que a mente começar a vaguear para o passado ou para o futuro, há algo que se lembrar. A atenção plena lembra as instruções e coloca a atenção de volta no momento presente. Para você, o espectador, é algo automático. Você não precisa escolher fazer isso. Isso acontece automaticamente, pois a atenção plena foi instruída da mesma forma que um porteiro. Uma vez que tenha sido instruído, ele faz todo o trabalho. Você não tem que dar mais instruções. Você apenas observa o porteiro fazendo o seu trabalho. Isso é confiar na mente, conhecer a mente, conhecer a sua natureza e trabalhar com a sua natureza. Encorajo-os a brincar com a mente e conhecer as suas capacidades. Uma das primeiras coisas que me disseram no meu primeiro retiro de meditação, quando era um estudante, foi que não havia necessidade de colocar o despertador para acordar de manhã. Na verdade, acho que naquele retiro estávamos nos levantando às 5 horas da manhã. Foi um retiro soft. O professor disse para apenas determinar o horário para acordar e dizer a si mesmo antes de ir para a cama à noite: eu vou me levantar às 4h55. Apenas 5 minutos antes que alguém tocasse o sino. Não liguem os despertadores. Essa foi a primeira vez que tentei isso. Funcionou todas as manhãs. Disse a mim mesmo de forma muito clara e cuidadosa quando ia dormir: eu vou me levantar às 4h55. Eu não tinha necessidade de olhar para o meu relógio ou perguntar: já são 4h55? Eu podia realmente confiar na mente. E quando acordava e abria meus olhos e olhava para o meu relógio, eram 4h55. Mais ou menos 2 minutos de diferença. É incrível como a mente funciona. Eu não sei como isso funciona, como a mente se lembra, mas assim acontece. Funciona exatamente da mesma maneira. Se você der instruções claras, se você programar a sua mente, agora é hora de observar o presente momento. Permaneça no presente momento. Permaneça no presente momento. Isso é tudo o que precisamos fazer. Depois podemos deixar a mente fazer o seu trabalho. Também é importante, quando estivermos instruindo o porteiro, saber não somente o que devemos estar fazendo,
mas também o que não devemos estar fazendo. Em outras palavras, conhecer os perigos no caminho. É importante conhecer os perigos, assim como a meta, porque isso permite que o porteiro saiba quem é permitido e também quem não é permitido entrar. Ele precisa ter muita clareza sobre os dois tipos de pessoas, digamos assim. Não é suficiente apenas ter uma lista de quem tem permissão para entrar. Se o porteiro não tem uma lista de quem não tem permissão para entrar, ele então poderá facilmente cometer erros. O porteiro no primeiro estágio. Agora, no primeiro desses estágios da meditação, a atenção no presente momento, o objetivo, ou seja, quem é permitido entrar, é simplesmente qualquer coisa no momento presente. Pode ser o som de um pássaro, pode ser o som de um caminhão à distância, pode ser o vento soprando, pode ser alguém tossindo ou uma porta batendo. Não importa. Se é algo acontecendo agora, então é parte da atenção no momento presente. Pode ser a respiração, pode ser um nimitta de samadhi, pode ser um dhyana. Tudo isso faz parte do presente momento. Portanto, tenha bem claro o que é permitido e receba bem isso. Mais uma vez, deve-se também ter muita clareza com relação ao que não é permitido entrar. Quais são os perigos para a atenção no presente momento? Os perigos são qualquer pensamento, qualquer percepção, qualquer ideia do passado e do futuro, isto é, qualquer olhar para trás ou qualquer olhar para frente. É importante conhecer esses perigos para articulá-los de forma muito clara. Às vezes, quando faço as minhas resoluções, eu realmente incluo o perigo na resolução. Eu vou estar atento ao presente momento e não vou vagar para o passado ou futuro. Eu vou estar atento ao presente momento e vou ignorar o passado e o futuro. Eu vou estar atento ao presente momento e vou ignorar o passado e o futuro. Dizer isso a si mesmo, instruindo o porteiro sobre os perigos, bem como as metas, ajuda a atenção plena a realizar sua tarefa. O que acontece então é que quando os perigos desses estágios surgem, a atenção plena sabe: opa, isso não é o que eu deveria estar fazendo. A atenção plena descarta aquele pensamento, a percepção passada ou futura. Isso é o que acontece. Como tenho confirmado, essa é a natureza da mente, se você programá-la corretamente. O porteiro no segundo estágio. O segundo estágio da atenção silenciosa no presente momento tem o objetivo de silêncio no presente. E o perigo é a conversa interior, o pensamento interior. Então deve-se dizer para a mente o que deve ser evitado, qual é o inimigo, qual é o perigo. Dizemos para a mente muito claramente no início desse estágio: eu vou estar em silêncio atento ao momento presente e irei descartar todo diálogo interior. Eu vou estar em silêncio atento ao presente momento e irei descartar todo diálogo interior. Eu vou estar em silêncio atento ao presente momento e irei descartar todo diálogo interior. Dessa forma, estabelecemos a atenção plena. Criamos a oportunidade para que funcione, porque as instruções foram dadas de forma clara. O porteiro no terceiro estágio. No terceiro estágio, a atenção silenciosa na respiração no momento presente, o meditador instrui a mente 3 vezes para dar atenção na respiração no momento presente.
eu vou estar atento à respiração no momento presente. E eu vou descartar todas as demais percepções e pensamentos. Quais são os perigos? É tudo que não seja respiração, que inclui os sons do lado de fora, as outras sensações do corpo, as pessoas tossindo, os pensamentos sobre qualquer coisa, o almoço, o jantar, o que quer que seja. Todo o restante que não seja respiração é um perigo. Então deve-se dizer a si mesmo: eu vou estar atento à respiração no momento presente e vou descartar todas as demais percepções e pensamentos. Eu vou estar atento à respiração no momento presente e vou descartar todas as demais percepções e pensamentos. Tendo dito à mente muito claramente tanto o que deve ser feito como o que não deve ser feito, podemos deixar a mente fazer o seu trabalho, apenas observamos. Quando um pensamento que não seja respiração surge, quando percebemos, digamos, o som de um cortador de grama lá fora, de imediato a mente sabe que não deveria estar fazendo isso e se afasta automaticamente. O meditador está treinando a mente na atenção plena. É fascinante observar a mente quando ela está bem treinada. Ela faz o que lhe foi dito, sem ter que repetir. Como já foi dito, ela lembra as instruções. Ela sabe o que está fazendo e a meditação torna-se suave e parece desenvolver-se sem esforço. A meditação, no entanto, não é desprovida de esforço. Estamos aplicando esforço, mas nos momentos certos, nos momentos em que realmente vai dar frutos, da mesma forma que cultivar uma árvore. Há momentos em que aplicamos o esforço e há momentos em que deixamos as coisas caminharem por conta própria. Plantamos a semente na terra, regamos, fertilizamos, mas na maioria das vezes, quando estamos cultivando uma árvore, nosso trabalho é apenas protegê-la para ter certeza de que nada interfira com o processo. A semente tem as instruções, ela só precisa ter a oportunidade. Da mesma maneira, não fique interferindo com a mente. Não fique cutucando e empurrando e dizendo para fazer as coisas, porque senão depois de um tempo ela só vai se rebelar. Deixe-me em paz. Olha, eu estou tentando fazer o meu trabalho. Saia do caminho, diz a mente. E se você não deixar a mente sozinha rapidamente, a sua meditação será arruinada. O porteiro no quarto estágio. No quarto estágio, que é a plena atenção ininterrupta na respiração, deve ser dito para a atenção plena para estar ciente de toda a respiração em cada momento e não permitir que outras coisas invadam essa suave e contínua atenção na respiração. Eu devo estar atento a toda a respiração continuamente e simplesmente desconsiderar qualquer outra coisa que não seja a respiração a cada momento. Se instruirmos a mente com muito cuidado de forma clara, estaremos dando oportunidade para a atenção plena. Só temos que dizer a nós mesmos a mensagem 3 vezes no início e só ver o que acontece. Se você tem um tipo de atenção plena muito esquecida, em outras palavras, se você dá a si mesmo essas instruções, depois de 1 ou 2 minutos, descobre que está à deriva na direção do só Deus sabe para onde, haverá 2 razões possíveis. Primeiro, você não se instruiu com cuidado de forma suficientemente clara quanto ao que deveria estar fazendo. Ou segundo, você realmente tem a atenção plena muito fraca. Se você realmente tem a atenção plena fraca, então a cada 3 ou 4 minutos você deve repetir as instruções.
Não há necessidade de repetir as instruções a cada 10 ou 15 segundos. Repetindo as instruções dessa forma causa perturbação na meditação, não dando a oportunidade para que a meditação funcione e, eventualmente, apenas dando origem à inquietação e desespero. As instruções devem ser dadas com muito cuidado. Assim, iremos descobrir que nos lembraremos delas. Assim, pouco a pouco, desenvolvemos a atenção plena. Iremos notar que essa única coisa que chamamos atenção plena começa com um território enorme para a mente, o momento presente. Há uma quantidade enorme de coisas que podemos estar atentos no presente momento. Na sequência, isso é desenvolvido e aperfeiçoado, simplificando pouco a pouco. Em vez de qualquer coisa no presente, torna-se o que está em silêncio no momento presente, rejeitando tudo que pertence ao diálogo interno e aos pensamentos. Depois, em vez de apenas o silêncio no presente, tudo é descartado, exceto a atenção silenciosa na respiração no momento presente. Apenas a atenção na inspiração e na expiração. Depois, tudo é descartado, exceto a atenção plena na respiração, desde o início da inspiração até o final da inspiração, desde o início da expiração até o final da expiração. Samadhi, a atenção sustentada em apenas uma coisa. A diferença entre o terceiro e o quarto estágio, a atenção silenciosa na respiração e a plena atenção ininterrupta na respiração, é que para a atenção silenciosa na respiração, só é necessário perceber cada parte de cada inspiração e parte de cada expiração. Uma vez que parte da inspiração tenha sido notada, então a mente pode ir vagar para outro lugar. Mas a atenção tem que voltar novamente para casa a tempo de pegar a próxima expiração. Uma vez que tenha sido visto a respiração sair, então a atenção pode novamente sair e observar outras coisas, até que tenha que voltar para casa para pegar a inspiração novamente. A atenção ainda tem lugares para onde ir, ela ainda tem uma certa latitude. A atenção está ligada à respiração, mas com uma trela longa. Nesse terceiro estágio, podemos estar cientes de outras coisas além da respiração. Mas, para a plena atenção ininterrupta na respiração, que é o quarto estágio, precisamos travar completamente a atenção na respiração e não estar cientes de nada mais. É por isso que o nosso quarto estágio é tão importante nesta meditação. É onde realmente agarramos o nosso objeto de meditação. Nossa atenção é contínua sobre a respiração. A atenção nesse caso é refinada para uma pequena área da existência, apenas a respiração. Isto é o que estamos fazendo com a atenção. Estamos restringindo-a. Em vez de permitir que vá para todas as direções, a atenção está focada no interior, e é com o foco da atenção no interior que a atenção se fortalece. É como usar uma lupa para dar início a um fogo. É a concentração de toda a energia em uma coisa só. Esta capacidade de sustentar a atenção plena, de sustentar a mente, a atenção, é chamada de Samadhi. Uma boa definição de Samadhi é sustentar a atenção em uma única coisa. Não há necessidade de chamar isso de concentração, porque concentração deixa muito a desejar em relação ao que é realmente importante no significado de Samadhi. Samadhi é a capacidade de sustentar a atenção em uma coisa. E muitas pessoas podem fazer isso em suas vidas. Tomemos, por exemplo, um cirurgião realizando uma operação.
Eu conversei com cirurgiões e eles me disseram que às vezes passam horas apenas em uma única operação. Eles ficam em pé o tempo todo, mas dizem que nunca se sentem cansados, porque têm de manter a sua atenção na ponta do bisturi. Se não fizer isso, o paciente poderá morrer. Apenas um pequeno erro, um lapso de atenção, e o paciente poderá morrer. O cirurgião poderá ser processado ou perder o seu emprego por ter matado seu paciente. Quando os cirurgiões realizam operações, eles possuem muito samadhi. Eles sustentam a sua atenção sobre o que estão fazendo. Ali em pé, eles não sentem qualquer tipo de dores nas pernas, porque toda a sua atenção está na ponta do bisturi. Os cirurgiões podem entrar em estados de samadhi porque eles têm que estar presentes a cada momento. É difícil no início, mas uma vez que eles se acostumam com isso, na verdade, torna-se realmente muito agradável. Há apenas uma coisa no mundo com a qual estão preocupados. Apenas aquela parte da operação que está acontecendo agora. Este exemplo nos transmite uma mensagem importante sobre Samadhi. A mensagem é esta: se é realmente importante, você será capaz de fazê-lo. Identificando os perigos no objeto de meditação. Gosto de ensinar Samadhi, estimulando o aluno não apenas a enfatizar a importância do objeto de meditação em cada estágio, mas também combinar esse senso de importância com uma cautela quanto aos perigos do objeto. Em cada um dos estágios, saiba sempre o perigo, o inimigo do objetivo desse estágio em particular. No primeiro estágio, o inimigo é o passado ou o futuro. No segundo estágio, é a tagarelice interior. No terceiro estágio, é observar outras coisas exceto a respiração. Qualquer que seja o inimigo, veja se você consegue identificá-lo como o perigo daquele estágio da meditação. Por exemplo, se o inimigo é a mente pensante, então o perigo é o pensamento insinuante que avança furtivamente e depois o agarra como uma sucuri. Uma vez que a sucuri o tenha envolvido, você então estará perdido. Lembre-se desse símile da sucuri e esteja alerta para o perigo. Outro exemplo, se você acumulou muitos pontos na sua carta de motorista nos últimos meses por causa dos radares, você sabe que os radares representam um grande perigo. Isso significa que ao dirigir você se torna mais atento aos limites de velocidade. Se algo é um perigo, nos tornamos muito atentos a isso. Seja o que for que está limitando o seu progresso na meditação, identifique o motivo disso. Identifique o que representa para você o principal perigo em cada um desses estágios. Por exemplo, suponha que você repita para si mesmo 3 vezes: eu vou estar silenciosamente atento ao presente momento e não vou me envolver em pensamentos. Depois de dizer isso, você pode ser um pouco mais preciso e dizer para si mesmo: a sucuri que realmente me preocupa são os pensamentos sobre comida. Qualquer que seja a sua sucuri em particular, seja vigilante, seja desconfiado. Se você instruir-se no início qual é a sua sucuri em particular, com clareza e convicção, então você irá descobrir que parte da sua atenção plena durante a meditação estará sempre em guarda contra o perigo para o seu sucesso. Muitos dos problemas na meditação não se originam no início do período da meditação. Eles surgem de forma subreptícia, em algum lugar no meio da meditação. Gosto de dar a seguinte técnica simples para os novos meditadores. Eu lhes digo: apenas inspire e expire 3 vezes e observe cada respiração. Apenas 3 respirações, isso é tudo. Agora, a maioria dos novos meditadores pode fazer isso sem qualquer problema. Eles podem observar 3 respirações, inspirando, expirando, inspirando, expirando, inspirando, expirando, com plena atenção. Então eu digo, agora é só fazer isso não somente para 3, mas para 300 respirações.
Faça isso por 1 hora inteira. É claro que eles não são capazes de fazer isso. Por que podemos observar 3 respirações, mas não somos capazes de observar 300? A razão é que podemos começar com plena atenção sem quaisquer problemas, mas não somos capazes de sustentar essa atenção. Essas sucuris, esses problemas, subreptícia, em geral depois de ter começado a meditação. Ao começar a meditação pode tudo estar muito claro. No entanto, quando o sino toca, você se pergunta: uau, o que aconteceu com o tempo? Você esteve cochilando ou esteve pensando em muitas coisas diferentes. No início você pode começar observando a respiração, mas pode acabar pensando sobre as suas férias no exterior. De alguma forma, em algum lugar, as sucuris apareceram. Ou, se você preferir, a armadilha do radar o pegou. Então, você precisa dizer para si mesmo qual é o seu principal problema e estimular-se psicologicamente para fazer algo a respeito. Se você medita já faz algum tempo, você conhece os seus problemas, as coisas que você realmente tem que ficar de olho. Estimule-se dizendo: fique de olho nisso. Por exemplo, se dar ordens é o seu grande problema, diga: fique de olho nisso. Realmente atente para isso. Então, quando você estiver meditando, verá que quando uma ordem está para ser dada, você irá detectá-la chegando. Você evade a sucuri antes que ela possa enrolá-lo. Você pisa no freio antes dos radares fotografarem. Você evita porque percebeu que aquilo estava se aproximando. Esse é o ponto em que a atenção plena realmente se torna muito forte e poderosa. Você aprende a evadir os perigos. Você deu instruções claras, evadiu os perigos e a meditação realmente começa a se aprofundar. A atenção plena, então, se torna a faculdade controladora da sua meditação. Uma coisa é definir o que é a atenção plena, mas aqui estão instruções claras sobre como estar plenamente atento, como configurá-la, como programar-se para estar plenamente atento. Despertando a energia. É claro que outro fator necessário para a atenção plena é a energia. Em cada um dos estágios iremos precisar de energia, e a maneira de despertar a energia é aprender a colocar tudo o que tivermos naquilo que estivermos fazendo agora. Não reservar nada para o momento seguinte. Esse é um dos erros que as pessoas fazem, especialmente com a energia mental. Elas pensam: bem, se eu realmente me esforçar muito agora, se eu colocar muita energia neste momento, não terei mais nada para o momento seguinte. Não é assim que funciona com a mente. Nós, na verdade, despertamos a energia, damos início à energia. Quanto mais energia colocarmos neste momento, mais teremos para o momento seguinte, e mais teremos para o momento que vem depois. Com energia mental, nós, na verdade, acumulamos força. Com a energia física é o oposto. Só temos uma certa quantidade, uma determinada provisão de energia física. Então, se usarmos algo agora, não teremos tanto mais para a tarde. Com energia mental, há uma provisão sem limites. E se colocarmos muita energia naquilo que estivermos fazendo agora, no momento seguinte, nos próximos 5 minutos, na hora seguinte, ou seja o que for, iremos perceber que estamos realmente acordados e muito alertas. Estaremos afiados porque acumulamos essa energia. É por isso que Ajahn Chah, meu professor, costumava dizer que qualquer que seja o esforço que você esteja fazendo, coloque 100% nisso. Se estiver ouvindo uma palestra, coloque 100% no esforço em ouvir. Se estiver sentado em meditação, coloque 100% no esforço em meditar. Se estiver andando, coloque 100% no esforço em andar. Se estiver comendo seu almoço, se estiver descansando, durma tão perfeitamente quanto possível. Faça o que fizer, coloque 100% nisso. Assim você irá descobrir que acumula energia. Você está desperto, você está vivo. Se entretanto você pensar: eu realmente não preciso aplicar energia nessa meditação, então a experiência será maçante.
você não irá desfrutá-la. Coloque até mesmo energia em comer a sua comida enquanto estiver comendo. Veja o quanto você pode perceber o que está fazendo. Assim você irá desfrutar mais. Qual é o perigo para a atenção plena enquanto estiver comendo? Normalmente é pensar em outra coisa, pois assim você nem mesmo sabe o que está colocando na boca. Não é de admirar que tantas pessoas sofram de indigestão. Seja o que for que você esteja fazendo, saiba o que supostamente você deveria estar fazendo. Coloque total esforço nisso. Conheça os perigos e evite esses perigos. Acendendo as luzes. Na medida em que se incrementa a atenção plena e esta fica muito apurada, a pessoa se dá conta de ter vivido num mundo muito turvo, com poucas luzes. Na medida em que a atenção plena é desenvolvida, é como se alguém acendesse as luzes num cômodo, como se os arredores se tornassem iluminados com o nascer do sol. É por isso que ter atenção plena torna-se uma experiência muito prazerosa. É muito agradável estar atento porque vemos muito mais daquilo que nos cerca. É como um spot na realidade. A realidade deveras começa a se mostrar. Nós não somente vemos as cores, vemos as formas e as texturas. Vemos tudo o que está ali. Tudo parece muito bonito e maravilhoso. É por isso que quando a atenção plena realmente começa a ficar forte, gera muita alegria e felicidade. As pessoas que não possuem muita atenção plena, que são embotadas, que cultivam a apatia, que dormem muito, desenvolvem a depressão. Elas vivem num mundo cinzento. Faz alguns anos estive na Inglaterra. Todas as vezes que vou para lá é em novembro, dezembro ou janeiro. E nessa época é tão miserável, porque é tão cinza. O sol está longe, no sul, porque é inverno. Apenas cerca de 9 ou 10 da manhã é que começa a amanhecer. Por volta das 3, 4 horas da tarde já começa a anoitecer novamente. Tudo começa a ficar muito sombrio e muitas vezes as nuvens são todas cinzas. E você está nessa garoa e todos os prédios parecem cinza. A rua é cinza, você olha para o céu, é cinza. É cinzento do topo até o chão. Você olha para as pessoas, o que elas vestem. Elas vestem ternos e sobretudo cinza. Você olha para as expressões em seus rostos, elas são cinzas também. Você sabe qual o chá que elas bebem? Earl Grey. É tudo cinza. É muito cinza, miserável e deprimente. Assim é uma pessoa com pouca atenção. É como viver em uma espécie de inverno perpétuo em Londres. É simplesmente a mente cinza e miserável. Não há nenhum tipo de luz. Ali não há energia. Não se vê muito. Mais uma vez, quando se tem muita atenção plena, é como sair para um jardim sob o sol brilhante. É estimulante, é lindo. Ali há uma grande quantidade de energia e felicidade. Se alguém é capaz de desenvolver essa atenção plena, essa luminosidade na mente, e depois focá-la em uma pequena parte do mundo, então poderá ver a sua natureza em profundidade. A experiência da atenção plena clara e focada é maravilhosa e surpreendente. Vemos muito mais beleza do que jamais imaginamos. Portanto, este é mais um símile útil para a atenção plena, acender as luzes da mente. A pessoa se torna mais consciente porque realmente consegue sustentar a atenção plena em uma coisa ao invés de permitir que a atenção plena vagueie por todos os lados. Quando isso acontece, a atenção plena ilumina o objeto e intensifica sua própria energia. A pessoa começa de fato a ver as coisas em profundidade e com maravilha. Fortalecendo os músculos do insight. Esta prática fortalece os músculos do insight. Tome qualquer objeto, não importa se é uma pequena mosca andando sobre o seu manto, ou se é uma folha nos arbustos lá fora, o que quer que seja. Basta estar ali, ou sentar-se ali e observar aquela folha. Permita que a atenção plena ilumine a folha até que a consciência daquela folha fique tão intensa de modo que você possa ver o tanto que está acontecendo naquela pequena folha.
não é apenas uma folha verde, ali há todo um mundo. Então você vai entender o poder da atenção plena. Quando você puder sustentar a atenção plena em uma coisa, você vai saber como ela se ilumina e libera uma enorme beleza. É fascinante o quanto pode ser visto. Quanto interesse, quanta maravilha, quanto de impressionante existe em apenas uma pequena folha. É então que você começa a brincar com a atenção plena. Você começa a brincar com esse poder da atenção plena, que é prazeroso e que pode ver as coisas profundamente. Mas se quando estiver olhando para a folha, você começar a se perguntar sobre o que vai ter para o jantar, então não poderá ver a folha com muita clareza. Ou se ao começar a olhar para uma folha, você começa a ficar aborrecido, afundando na preguiça e no torpor. Ou se você está se perguntando, as pessoas estão olhando para mim? Será que elas pensam que de alguma forma eu pareço estranho? Em seguida, todos aqueles pensamentos que distraem, obviamente quebram o feitiço e quebram a atenção sustentada. No entanto, se você for capaz de sustentar a atenção em uma coisa, que é o que você está aprendendo com esta prática de atenção plena e da meditação, então o que você vai ver no mundo será incrível. O mundo vai começar a se abrir e se tornar muito bonito, muito fascinante e muito maravilhoso. E isso é apenas o mundo lá fora. Se a pessoa desenvolve habilidade para sustentar a atenção plena, para manter a atenção em uma coisa por longos períodos de tempo, então ela gera a capacidade de penetrar nas coisas com insight e de ver a sua natureza profundamente. Se você é uma daquelas pessoas que desejam descobrir algumas das profundas verdades da existência, se você não quer apenas tomá-las com base na fé dos livros ou dos professores, se você quer descobri-las por si mesmo, então esse é o modo para descobri-las. Esta é a forma de obter experiências de iluminação. Você desenvolve esta poderosa atenção plena e a dirige para as fontes interessantes e ricas de sabedoria, especialmente na mente. Se você for capaz de sustentar a atenção na sua mente, perfurá-la como se fosse, então você irá encontrar um tesouro cheio de joias de profundo insight com um valor inestimável. Para resumir, portanto, este é o caminho da atenção plena. O que ela realmente é, como desenvolvê-la e, em particular, como estabelecer a atenção plena em cada estágio da meditação. Dê a si mesmo instruções claras, saiba o que você deveria estar fazendo. Quando você se dá instruções claras e apenas senta e observa a mente fazer o seu trabalho, torna-se fascinante. Isso é tudo o que você precisa fazer. Abrindo mão do fazedor. Algumas vezes descrevi esse tipo de meditação silenciosa como abrir mão do fazedor, e por vezes isso acabou sendo bastante confuso para algumas pessoas. O que quer dizer abrir mão do fazedor? Isto é o que eu quero dizer. Fazemos um pouco de fazer no momento certo. E então abrimos mão e permitimos o fazer acontecer por si só. Pouco a pouco podemos abrir mão do fazedor. Podemos deixar ir toda a tagarelice, todas as ordens, que é 90% da mente pensante, sempre nos dando instruções, dizendo a nós mesmos o que fazer, nos criticando quando falhamos, pensando, e esse é um dos maiores problemas para os meditadores, e esta é a forma de superá-los. Há tempo para pensar no início de cada estágio, dando-nos instruções claras. Depois podemos abrir mão, porque vemos a mente fazendo todo o trabalho. Entendemos, percebemos, não precisamos dizer mais nada. Podemos ficar quietos. Revisão dos diferentes níveis de atenção plena. Na medida em que nossa meditação se desenvolve, não somente a área abrangida pela atenção plena é cada vez menor, mas a atenção plena se incrementa e fica cada vez mais precisa. Uma das coisas maravilhosas sobre a meditação é que, na medida em que a atenção plena fica mais precisa, descobrimos que ela tem diferentes níveis.
Esta é a última coisa que quero discutir aqui sobre a atenção plena, os diferentes níveis de atenção. Nós, na verdade, descobrimos que a atenção plena na vida diária é muito embotada e inútil para a sabedoria. Ela tem pouca nitidez e nenhuma profundidade. Quando começamos a desenvolver a meditação, nos tornamos mais aguçados e mais ágeis. Por nitidez e agilidade, quero dizer que podemos sustentar a atenção em áreas muito específicas da existência. E a atenção também é muito luminosa. No entanto, à medida em que desenvolvemos a meditação mais e mais profunda, descobrimos que temos que desenvolver a atenção plena para que ela se torne cada vez mais sutil, ágil e precisa. Ao desenvolver esses diferentes níveis, pode com frequência acontecer que o praticante perca o foco da atenção. Por exemplo, se a respiração é o objeto, a pessoa perde a respiração e muitas vezes as pessoas se perguntam por quê. O que aconteceu nesse caso? O que aconteceu é que a respiração tornou-se suave e sutil, mas a atenção plena ainda é muito grosseira. Ela não foi capaz de acompanhar o desenvolvimento da respiração. Quando isso acontece, deve-se voltar para o estágio anterior. Isso pode acontecer a qualquer momento, mas especialmente quando se tem a atenção ininterrupta na respiração, que seria o quarto estágio. Às vezes, a respiração desaparece e um nimitta pode surgir, mas você não consegue sustentar o nimitta. Isto porque a qualidade da atenção necessária para sustentar um nimitta tem de ser muito refinada, e você ainda não desenvolveu esse nível de atenção plena refinada. Então você tem de voltar para o estágio anterior ao surgimento do nimitta. Volte para a atenção plena na respiração bela, que seria o quinto estágio, que é um objeto mais grosseiro do que o nimitta, e deixe a atenção plena desenvolver-se mais nesse estágio. Mas se a sua atenção plena estiver totalmente desenvolvida no quinto estágio, quando o nimitta surge, a atenção plena é capaz de lidar com um objeto mais refinado. Você vai descobrir como esta atenção plena se torna mais e mais precisa e ágil, capaz de manter a atenção até mesmo nos objetos mais sutis. Mas primeiro você tem que aprender a manter a atenção sobre os objetos mais grosseiros. Em cada um desses estágios sucessivos, a atenção plena tem uma qualidade mais elevada, muito mais ágil e precisa do que na fase anterior. Para voltar ao símile da atenção plena do cirurgião, a atenção plena necessária para manter um nimitta é como a habilidade necessária de um cirurgião para a operação no cérebro, enquanto a atenção plena necessária para observar a respiração é como a habilidade necessária para descascar batatas. É necessário um refinamento bastante diferente no nível sutil. Se for direto de descascar batatas para ser um cirurgião do cérebro, você vai criar muitos problemas. Igual a se mover muito rapidamente da respiração para o nimitta de samadhi, você irá perdê-lo, você não será capaz de mantê-lo. Com o desenvolvimento, poderemos experimentar a atenção plena imóvel, a atenção plena que está completamente em apenas uma coisa, muito clara, muito precisa. Ela não se move de modo algum. O Buda disse que esse estágio atinge o seu auge no quarto dhyana. Esse é o auge da atenção plena, onde se tem equanimidade completa. Simplesmente temos completa consciência de apenas uma coisa, plenamente consciente, imóvel. Não existe atenção plena mais poderosa do que isso. Depois de experimentar esse tipo de atenção, saberemos o quão ridículo é imaginar ser possível realizar a iluminação sem os dhyanas. Sem essa poderosa atenção, não é possível alcançar os insights poderosos. Assim começamos a perceber por nós mesmos o que a atenção plena pode ser e o tipo de atenção plena necessária para realizar a iluminação. Os estados poderosos de atenção plena, não os grosseiros, são aqueles que irão penetrar profundamente a natureza de todas as coisas. Assim, podemos ver que há muitos níveis diferentes da atenção plena, e a atenção plena não é apenas uma coisa pequena que ocorre na vida diária
e que é a mesma coisa na meditação profunda. Saiba que a atenção plena tem muitos diferentes graus de sutileza, poder e penetração. Existem muitos tipos de facas, algumas não tão afiadas e outras afiadas, algumas para descascar batatas e outras para operar cérebros. É a mesma coisa com a atenção plena. Essa foi uma exposição sobre o significado da atenção plena no budismo, na meditação budista. Saiba como desenvolvê-la e como fazer com que ela se torne muito poderosa, ágil, e como, eventualmente, gerar a atenção plena que poderá ser usada para penetrar a fundo a natureza da mente e descobrir os lindos tesouros da impermanência, insatisfação e não eu. Anicca, Dukkha e Anatta. É incrível. Podemos dizer algo como os grandes tesouros do budismo, e as pessoas pensam, isso não pode ser um tesouro. Como pode sofrimento ser um tesouro? Como pode impermanência ser um tesouro? Como pode não eu ser um tesouro? Queremos algo realmente maravilhoso e edificante, como beleza, transcendência, consciência cósmica ou a essência de todos os seres. É por isso que as pessoas não encontram os tesouros. Elas não sabem o que estão procurando.